Olá, pessoal. É um prazer revê-los novamente. Hoje nós vamos dar sequência em Frente 1. Frente 1, módulos 10 e 11, ok? Pessoal, um dos últimos itens que nós vimos na Frente 1 são as consequências das navegações. Nós vimos que as navegações colocaram a Europa em contato com o mundo, com outras culturas, outros povos, outras mercadorias e outras formas de exploração, certo? Agora, como está a Europa nesse período das navegações entre o século XV e XVIII? Na política, o sistema predominante político na Europa é o absolutismo. Nós sabemos que no modelo absolutista, o rei tem poderes totais, sem limites, absolutos, para controlar a economia, a política, a sociedade, o exército. Não podemos esquecer que o exército tem um destaque aí, porque o exército é o instrumento de força do rei. É o exército que garante que a vontade do rei, em último caso, vai ser obedecida. Agora, nós tivemos uma transição. Durante o período feudal, o poder é super fragmentado, dividido, diluído. E, de repente, a partir do século XVIII, esse poder se concentra nas mãos do rei. Como que eu faço para explicar isso? Para explicar esse excesso de poderes do rei, essa autoridade, sem limites, os reis vão se utilizar dos filósofos, do pensamento filosófico. Um destaque nós damos para o filósofo Nicolau Maquiavel, da Itália, na sua obra O Príncipe. A obra O Príncipe é quase um manual do rei ditador. Ele diz que o governante, para alcançar os poderes totais, ele pode e deve se utilizar de quaisquer meios. Vale tudo. Lembra a frase famosa? Os fins justificam os meios. Mas o pensamento mais utilizado, filosófico, para justificar a autoridade real, é de um francês chamado Jacques Bossuet. Ele era membro do alto clero, arcebispo. E ele se utilizou da linguagem religiosa, que tem um forte apelo popular, para justificar essa autoridade. Ele dizia que o rei simplesmente é um representante de Deus na Terra. Portanto, o rei é um ser divino, ele tem autoridade divina. E na prática, desobedecer o rei seria o mesmo desobedecer a Deus, portanto, pecado. Ele não é o filósofo mais famoso, não tão famoso quanto Maquiavel, mas o seu pensamento foi o mais utilizado, o direito divino dos reis. Junto com essa política centralizadora, nós tivemos mudanças na economia. Nós sabemos que a economia durante o período feudal é basicamente agrária. E agora? Nós vamos iniciar uma nova etapa econômica com a primeira fase do capitalismo. O capitalismo que começa a se desenvolver, ele é dividido praticamente em 3 etapas. E nós vamos ver a primeira, que é o chamado capitalismo comercial ou mercantilismo. No mercantilismo, primeira fase do capitalismo, o rei, o governante, controla a economia. No mercantilismo, o rei controla a economia para beneficiar um grupo social. E nós sabemos qual é esse grupo social. É a burguesia. É a burguesia. Só que o mercantilismo é composto por uma série de mecanismos, senão ele não funciona. Balança comercial favorável, monopólio, protecionismo, bulionismo. Olha só, vou retomar. Balança comercial favorável, protecionismo, monopólio, bulionismo e a alma do mercantilismo, que é o pacto colonial. O pacto colonial. Sem pacto colonial não há funcionamento do mercantilismo. E ele tem uma definição extremamente simples. A colônia só faz comércio com a metrópole. Então, esse conjunto de acontecimentos na política e na economia, o absolutismo é o modelo político e o mercantilismo é o modelo econômico. A junção, a fusão desses dois vai formar o chamado antigo regime. O antigo regime nada mais é do que o modelo político e econômico, que perdurou, vigorou na Europa entre os séculos XV e XVIII. O antigo regime é o modelo político, absolutismo, modelo econômico, mercantilismo, que vigorou na Europa entre o XV e o XVIII. Ele
o antigo regime sustentou a base de exploração. Por exemplo, a América Espanhola. Os espanhóis, né, chegaram à América com o Colombo em 12 de outubro de 1492, imaginando estar nas Índias, né? Mas, na verdade, eles estavam no novo continente. As colônias espanholas na América eram gigantescas, gigantescas. Com exceção daquele pedacinho do Brasil ali no Tratado de Tordesilhas, o restante era todo espanhol. E os espanhóis, eles, para poder explorar as colônias, eles vão construir, montar, certo? Um modelo de administração colonial. Eles vão organizar uma administração colonial, porque você tem a colônia, a riqueza está na colônia, mas a riqueza não vem a você, você tem que ir lá minerar, cultivar, criar. Então, para explorar as riquezas da América, a Espanha montou um aparelho burocrático. Ela montou uma administração colonial. Como as colônias eram muito grandes, muito extensas, primeiro ela dividiu as colônias em vice-reinos, certo? 4 vice-reinos, que eram áreas de administração colonial. Além dos vice-reinos, que eram áreas de administração colonial, ela também criou 4 capitanias gerais. Capitanias gerais, que eram encarregadas da defesa das colônias. Tudo isso faz parte do aparelho de administração colonial, certo? Do modelo de administração colonial. Vice-reinos, capitanias gerais, as casas de contratação, que na minha opinião é o item mais importante. As casas de contratação são responsáveis pelo comércio colonial, ou seja, na prática, aplicar o pacto colonial, certo? Havia também as audiências, olha, o nome já é subsugestivo, que eram encarregadas da aplicação da justiça. E os cabildos. Os cabildos eram órgãos de poder local, das pequenas vilas e cidades, administravam as pequenas vilas e cidades. Aliás, gente, o cabildo é homônimo das câmaras municipais na América Portuguesa. Então, vamos recapitular. Os espanhóis, para explorarem suas colônias na América, organizaram a administração colonial, para explorar as riquezas. Primeiro, dividiram a colônia, 4 vice-reinos, 4 capitanias gerais, que eram encarregadas da defesa, as casas de contratação, que controlavam todo o comércio colonial, aplicavam o pacto colonial, as audiências encarregadas da justiça e os cabildos que eram encarregados de administrar as pequenas vilas e cidades. Agora, a Espanha transportou para a América uma organização social super hierarquizada, certo? Aquela piramidezinha. Na ponta da pirâmide, nós tínhamos os chapetones, CH, que eram os espanhóis que vinham trabalhar na América. Eu sou da Espanha, mas vim trabalhar na América. Logo abaixo nós tínhamos os crioulos, que é a elite. Eles eram GD, próprio terras. No futuro vai ser elite da América colonial. Depois os mestiços, né, mistura negro, índio, negro, branco, aquela coisa toda, e os escravos. Eu faço um parente nos escravos, galera, porque os escravos na América Espanhola, a Espanha fez uma opção diferente. Ela preferia utilizar a mão de obra que já estava aqui, a mão de obra indígena, mão de obra escrava indígena. Foi a mais utilizada na América Espanhola. Eu não estou dizendo que não tinha escravos negros aqui, na América Espanhola, mas a preferência era pela escravidão indígena. Tanto que os jesuítas, os padres jesuítas, a Companhia de Jesus, ela teve um papel fundamental na América Espanhola, na catequização do índio. Lá como cá, né, na América Espanhola como na América Portuguesa, a catequização ficou a cargo dos jesuítas. E interessante que a mão de obra indígena era explorada de 2 maneiras, com a mita e a encomenda. A mão de obra escrava indígena era explorada de 2 maneiras diferentes, com a mita e a encomenda. Como é que funciona a mita? A mita
que é uma modalidade de exploração da mão de obra escrava indígena, funcionava assim. Era um trabalho compulsório, obrigatório, que o indígena deveria prestar aos espanhóis. Trabalho temporário, mas ele era obrigatório, compulsório, que o índio tem que prestar para os espanhóis, principalmente na mineração. Principalmente na mineração. Já a encomenda era a exploração pelo espanhol, a exploração da mão de obra indígena, só que em troca de um pagamento. O espanhol se utiliza da mão de obra indígena, só que em troca de um pagamento. Lógico que não é um pagamento pecuniário, em dinheiro. O pagamento era o batismo, gente. O pagamento era a conversão, o batismo. Lembrando que a mita e a encomenda eram duas modalidades de mão de obra assim, escrava disfarçada da América Espanhola. Então, esta foi a organização, né, da administração colonial espanhola para tirar a riqueza de suas colônias. Falou? Valeu, galera. Até o nosso próximo encontro. Tchau!